Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação IFB. No episódio de hoje, vamos falar sobre a língua que move cultura, informação e troca de experiências. Vamos falar sobre o inglês. Eu sou Kailane de Souza, trabalho na diretoria de comunicação do IFB, estou usando uma camiseta branca com gravata, tenho pele parda e cabelos cacheados. E para falar sobre essa língua mundialmente falada, estamos com a professora Jordana dos Santos e a aluna Júlia Evelyn. Sejam muito bem-vindas. Vocês poderiam me dar sua autodescrição, por favor? Sim. Então, como você disse, sou Jordana dos Santos Esperandil, estatura mediana baixa, pele branca, cabelos castanhos, usando uma camiseta vinho. E aí, eu sou a Júlia Evelyn Camargo Rodrigues, estudante de licenciaturas Letras em Inglês. Eu tô com uma blusa vinho. Eu sou média também, estatura média. Meu cabelo é castanho, cacheado. E eu estou de óculos. Excelente. Então, o inglês, ele é uma língua, eu já falei, é uma língua mundialmente falada. E eu queria saber como que o professor chega na sala de aula para ensinar o idioma, como que ele faz esse cronograma de aulas para os alunos, para facilitar a vida dos alunos na aprendizagem do idioma. Então, Kailane, eu penso que um primeiro momento é sempre um diagnóstico, né? A gente precisa entender quem é o nosso estudante, quem é aquela turma, e para isso a gente precisa olhar para as particularidades. Então, a gente precisa conhecer quais são os interesses, as motivações, os desejos, aonde eles querem chegar. Isso para a gente pensar cronograma de propostas de conteúdos, atividades e tal. Claro que uma realidade de Instituto Federal, né, no curso de Letras em Inglês, a gente já parte do pressuposto do nível de proficiência daquela turma, né, porque eles já fazem o teste de proficiência. Mas a gente sabe que em outras realidades, de outras escolas brasileiras, escolas públicas, não existe o teste de proficiência. Então, estamos todos juntos com níveis diferentes de inglês. E aí, então, nesse contexto, a gente tem também esse desafio de identificar o nível de proficiência de cada estudante ou de cada grupo, para, a partir daí, pensar as propostas pedagógicas. Que interessante, tem todo um trabalho antes de começar o ensino para o aluno. Eu queria saber de você, Júlia, quando você começou a se envolver no curso, como que foi para você fazer esse teste de nivelamento assim com outros estudantes? Quando eu entrei em letras, eu tinha muita confiança, assim, no meu inglês de primeira, porque eu já achava que ele era mais avançado. Mas quando a gente começou a ter as aulas, eu senti um pouco de receio, porque eu vi que o nível não era realmente tão avançado, porque tinha gente com mais proficiência do que eu. Então, fazer o teste foi meio que um chute no escuro, assim, que eu não sabia exatamente se eu ia conseguir avançar tantos níveis quanto eu queria, porque eu não queria fazer o primeiro, porque eu achava muito básico, mas eu também sabia que eu não ia chegar no último, porque já era muito avançado. Então foi um chute, mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui pular até os 5, eu já achei incrível, assim. Mas, como eu falei, tinha muita gente que fez a prova junto comigo que pulou já pro 7º, que era um nível muito maior. Mas eu não sentia, tipo, muita diferença na hora que a gente tinha que conversar, ou quando tinha uma aula, porque todo mundo sempre vai buscando mais o básico quando vai conversar. Então não estava muito difícil, mas também a minha realidade era ali o 5º. Eu acredito que essa questão de ter uma facilidade na conversação, ela vem muito do aprendizado tanto do aluno, tanto do professor. Porque é ensinado que nós devemos aprender a nos comunicar, não de uma forma difícil, mas de uma forma que a pessoa que está do nosso lado vai conseguir entender. Então é muito bacana. Teve até o evento do BRICS lá, e eu queria saber de vocês a experiência não só como aluna, mas também como professora, de como que foi receber esse evento lá no campus. Participar do BRICS foi realmente uma oportunidade única, né? E não era, e era o BRICS Educação, né? Agenda Educação. Então, realmente a gente se sente bastante importante nesse processo.
E eu acho que, assim como os estudantes, com os professores, o friozinho na barriga também acontece, né? A gente, poxa, estaremos com falantes nativos da língua e não nativos, né? E o mais legal do BRICS é que a gente conseguiu mostrar para os estudantes, na prática, e desconstruir a imagem do o meu inglês é do país tal, ou o meu inglês é o britânico, ou o meu inglês é estadunidense ou canadense, que a gente se prende muito a esse eixo Estados Unidos e Inglaterra, né, quando fala de inglês, mas a gente sabe que tem muitos países que têm o inglês como idioma oficial. Então, ter esses países do BRICS aqui, foi também desconstruir essa imagem de um inglês X ou Y e entender o inglês realmente como uma coisa global. Exatamente, Né? como um idioma que aborda diversas culturas e não só de Uhum. 2, 3 países. Sim. Isso é muito bacana. Para mim, foi mais na questão profissional, porque como a gente está num curso de licenciatura, a gente escuta desde o primeiro semestre até o último sobre a função do professor, a formação do professor. E quando você... Sendo que letras tem um leque enorme de possibilidades. Então, quando teve o evento do BRICS, eu pude sentir que aquela era mais uma oportunidade para algo diferente. Tipo, sem ser professor, poder ser, como eu estava falando, tradutor ou intérprete, que é uma realidade nossa também. Sim. Que a gente precisa entender que o inglês também não é só para fins de, tipo, sala de aula. A gente pode ser outra coisa. Posso fazer um adendo? Acho legal que, assim, só complementando, queria falar duas coisas, né? Uma é que, naquele momento de BRICS, uma coisa que eu sempre falava para os colegas era assim, gente, a gente que é da licenciatura, a gente não tem laboratório para mostrar para o BRICS, né? Porque lá a gente tem um laboratório de gastronomia, hospitalidade. A Letras não tem laboratório. Então, os nossos estudantes participando, fazendo as traduções consecutivas, acompanhando as delegações, foi mostrar como que o curso de letras funciona, né? O que a gente faz no curso de letras. Então, isso foi sensacional. Eu falei que esse era o nosso laboratório, né? E, inclusive, é uma coisa que eu falo para meus estudantes. Aqui na sala de aula é o nosso laboratório, é a hora da gente testar tudo o que a gente sabe, o nosso vocabulário, o que a gente tem mais medo, as palavras são mais desafiadoras, aquelas que a gente gosta muito, os temas que a gente não domina tanto, a gente acha que tem menos vocabulário, e é dentro da sala de aula que a gente consegue colocar tudo isso, né, e praticar, e é o nosso laboratório. E aí, falando um pouquinho também dessa coisa do curso de letras, não ser, né, ele é muito legal que não prende a gente à sala de aula unicamente, né? E quando eu escolhi letras, inglês, eu escolhi exatamente por isso. Eu falei, o inglês pode me levar para outros caminhos, né? Que não necessariamente à sala de aula, apesar de eu amar e, né, escolheria novamente, porque eu realmente gosto muito de ser professora. E isso me lembra muito também que quando a gente pensa em entrar no curso de letras, tem muito esse questionamento de se a gente vai falar inglês, se vai ter aulas em inglês, como é que vai ter. E uma coisa que eu percebi muito lá no IFB, no Riacho Fundo, é que tem muito contato com pessoas estrangeiras, por causa que tinham os ETAs, né? E que a gente teve contato que tinha oficina em falar com um estrangeiro, é super interessante. Você pode perceber que cada um tem um sotaque diferente, que é uma coisa que a gente se prende muito no sotaque, né? Sim. Que não pode falar com sotaque que Eu tá acho errado. que é o bacana do inglês, porque o inglês você vai identificando os sotaques, você vai pensando, eu acho que essa pessoa é de tal país, eu acho que ela é de tal nacionalidade. É uma coisa bem... Quando a gente viaja para fora de Brasília, que a gente para e fala, ai, que sotaque gostoso, nordestino, né? E eu acho que foi uma experiência muito bonita para os alunos e para os professores essa do BRICS no campus, porque, igual você falou, vocês colocaram em prática tudo que vocês praticam dentro da sala. Então, assim, mostrou para o estudante que é muito bacana você chegar numa pessoa e você ver o nível que você evoluiu, que você consegue se comunicar com ela, que ela está te entendendo. Então é muito bacana, eu estava observando os estudantes, eu estava lá, eu estava observando os estudantes conversando com as delegações e as delegações rindo de piadas. Então é uma coisa assim, mágica de ver, sabe?
É muito bacana. E o legal, você falou rindo das piadas, e piada é uma coisa interessante, porque em cada idioma ela vai ter um efeito diferente. Sim, E tem piada que não dá para contar em outro idioma, né? Então, sim. esse processo da gente explicar o que que é uma piada nossa em inglês, né, é muito legal. E aí a gente fala assim, aí começa a desconstruir também essa coisa de, o meu inglês, né, não é suficiente, que a gente ouve muito dos estudantes, o meu inglês não é suficiente, tenho medo, né, não é perfeito. E aí, numa situação como essa, você vê que o que vale é o seu potencial de comunicação, Sim. né? É todo o seu conhecimento de idioma e de idiomas, né? É tanto que hoje em dia a gente não fala mais do inglês, a gente fala ingleses no plural, exatamente pela diversidade cultural, exatamente porque não é essa correspondência de um país, né? Mas são vários países que são Verdade. culturais. E é um mundo envolvido, né? E uma coisa que eu fico prestando atenção é como os cursos do IFB encaminham os estudantes não só para experiências como essa do BRICS, mas como, digamos que um pré-mercado de trabalho, porque essas experiências encaminham os alunos para o mercado de trabalho. Eu gostaria de falar sobre isso. Quais são as estratégias dos professores para encaminhar os alunos para o mercado de trabalho de uma forma mais tranquila, digamos assim? Eu acho que o primeiro passo é a gente não pensar o inglês apenas como um instrumental, né? E entender que ensinar e aprender uma língua estrangeira é também um processo de abertura para o outro. Então, essa coisa da valorização de múltiplas culturas e saberes, desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência cidadã. Então, acho que o nosso papel, além da coisa técnica, né, além do conhecimento técnico, que no nosso caso são questões gramaticais, morfossintaxe, técnicas de leitura, de listening, speaking, and so on, é também a gente entender que existe uma formação integral do sujeito, uma formação cidadã. Sim. Então, o melhor que a gente tem a fazer é entregar esse cidadão, né, integral, né, com essa formação integral. E aí isso perpassa o cunho técnico, perpassa uma formação que leva em consideração a empatia, flexibilidade cultural, capacidade de se adaptar a diferentes contextos, né, essa coisa sociocultural. Tanto do lado do professor, tanto do lado do aluno, você vê algumas dificuldades de botar em prática, o seu conhecimento? Quais são as maiores dificuldades que você tem com a questão do idioma? Provavelmente o nível do inglês que tem que ser pedido. Porque quando a gente tá... Por exemplo, no meu emprego agora, eu só consegui ele por causa do IF. Porque eu nem sabia que estava tendo a seleção. E aí uma professora nossa, que se não me engano foi a Marcela, ela estava falando sobre o processo seletivo. E aí todo mundo na minha turma ficou tipo, meu Deus, a gente precisa fazer, porque é uma escola bilíngue e tem muito essa coisa da escola bilíngue agora. E aí a gente entrou, só que eu estava com muito receio, porque eu não sabia exatamente qual é o inglês pedido em sala de aula. Tipo, eu não sabia se o meu inglês era muito avançado para criança ou se ele era muito básico. Então, minha maior dificuldade sempre foi de saber o que entregar e o que esperar também. Essa questão de adaptação também. Mas aí eu volto na nossa pergunta inicial, que é o que o professor faz no primeiro momento? No primeiro momento a gente faz um diagnóstico. Então é sempre para o seu coração se acalmar, né? Chega no espaço, porque eu também fico nervosa. A cada turma nova, eu fico também nervosa. Semestre que vem eu estarei com o 8º período. Eu nunca dei aula para o 8º período ainda, né? Vai ser a minha primeira vez. E ela já estava me contando que a turma está bem cheia. Aí eu, eita! E o 8º período é o último período, que significa que nós temos os fluentões. Então é sempre um desafio. A primeira coisa é sempre, faça um diagnóstico, entenda quem são esses sujeitos, quem são essas pessoas. E são pessoas, né? Lembrar que são pessoas. Então, conversar, né? E sentindo qual é o nível de inglês, e sentindo as preferências. Tudo isso vai conduzindo as nossas aulas, tudo isso vai conduzindo as nossas estratégias, vai conduzindo a que atividades a gente vai proporcionar,
porque a gente ficar pensando muito previamente, sem conhecer quem é a galera que está ali, às vezes a gente acaba tipo, putz, tentei uma atividade, não deu certo. Não deu certo porque às vezes a gente não ouviu Sim. quem é o estudante antes, né? Eu lembro, eu fiz centro de línguas e eu fiz inglês no centro de línguas. Tinha uma professora, o nome dela era Carol. Todo semestre ela começava fazendo um jogo com a turma. E era um jogo assim super tranquilo, bem dinâmico, que a galera falava o nome, a cor favorita e o animal que queria se transformar. E aí nisso ela ia traçando perfis dos alunos e ela ia adaptando as aulas dela ao tipo de aluno que ela estava tendo. É exatamente isso que você falou, um diagnóstico. Então, eu tive aula por vários semestres com ela e foi uma forma que ela entendeu a minha personalidade, a forma como eu aprendia e a forma como vocês ajudam os estudantes a se adaptarem à matéria. E eu acho que isso é bem bacana. No ensino médio, tem a Evelyn que está no ensino superior, mas também tem o curso de ensino médio, integrado ao ensino médio. Como que funciona para o professor adaptar o ensinamento para alunos que têm poucas aulas durante a semana? Desafiador. Acho que na escola pública, no ensino médio, e eu vou dizer escola pública porque a gente sabe que às vezes as escolas particulares têm mais carga horária, né, para as línguas estrangeiras. Mas eu penso que na escola pública, e eu diria mesmo no Instituto Federal, que a nossa carga horária não é tão grande assim, de inglês, que é a escola pública, né? O desafio é a gente casar a ementa, né? Que é uma necessidade curricular, então é o que eu falei previamente, né? Então é atender uma necessidade curricular que existe, mas também pensar nessa formação integral do sujeito. Então, eu acho que essa adaptação a gente pode usar algumas estratégias para fazer esse casamento de ementa, conteúdo, né? A gente ainda vive num país muito conteudista, né? As nossas escolas ainda são muito conteudistas, mas eu acho que dá para a gente trazer algumas perspectivas, como, por exemplo, uma abordagem mais comunicativa, como o PBL, que é o Project Based Learning, ou Problem Based Learning, tem essas duas variações. Uma perspectiva que aí a ideia do PBL é criar situações reais, né? Então, no caso de projeto baseado, ensino baseado em projeto, que estou fazendo a tradução aqui, seria pensar projetos mesmo. Então, um podcast, por exemplo, é uma proposta. Legendar um trecho de um filme seria uma outra proposta. Da gente fazer essa grade, essa carga horária que é tão limitada, divertida, inclusive, sabe? Então, legendagem, trabalhar com músicas, minigames. Então, tem muitas ideias que a gente pode desenvolver por meio do PBL. Existe também, que eu sou muito fã, que é a perspectiva plurilingüe, que eu sempre compartilho com os meus estudantes, que é ter como base o conhecimento prévio do estudante, não só no idioma, no inglês, mas também nos outros idiomas. E aí a gente pode explorar, né, cognatas, palavras cognatas, trazer a realidade do estudante, esse conhecimento prévio no sentido do vocabulário, o que tem dos aspectos linguísticos para dentro da realidade da sala de aula, né? Então, tornar o ensino de inglês um pouco mais real, eu diria, do que tão conteudista. Metodologias ativas, né? Então, usar e tecnologia também, claro, né? Então, usar aí os Duolingos da vida, Quizlet, enfim, plataformas de intercâmbio virtual, tem algumas saídas. E uma coisa que eu também sempre tento, que são os projetos interdisciplinares. Trazer outra área para dentro do inglês, fazer essa comunicação entre as áreas, preferencialmente, se forem áreas de interesse do estudante, porque, de novo, eu volto ao ponto inicial. Quando a gente parte dos interesses dos estudantes, a aula fica mais diversificada, o estudante fica mais animado, fica mais motivado, e a gente consegue
tornar esse pouco tempo uma coisa maior, né? Estender isso para além da sala de aula, inclusive, como no caso de uso de tecnologias, e também trazer a identidade do estudante para dentro do ensino, né? Sim. Eu diria até que no ensino médio a gente poderia usar o inglês como meio, mais como meio do que como fim, Sim. sabe? Porque entra muito essa questão de apenas aprender o suficiente para tirar a nota, para passar. Ou decorar uma lista de verbo para a prova. Sim. Então tem muito essa questão de facilitar a vida dele, igual você falou, sobre a diversão. Para o aluno olhar e falar: caramba, eu tenho aula de inglês hoje, eu vou aprender alguma coisa diferente em um jogo. Isso é muito bacana. Júlia, eu queria saber, a gente está falando muito sobre a questão de tecnologia, sobre meios de aprendizagem. Lá no ensino superior, que é o que você está fazendo, como que vocês fazem a questão tecnológica? Vocês aprendem mais coisas pelo domínio? Facilitou sua vida? Assim, porque o inglês ele facilita bastante, né? Bom, acredito que para mim, como eu sou uma estudante autodidata, muda muita coisa. Porque eu aprendo mais sozinha. Eu consigo pegar o que o professor tá falando e, estudar sozinha no meu meio. E isso é muito importante quando a gente está na aula de inglês, porque todas as aulas que a gente teve até agora, a gente foca muito numa parte do livro, né? Que tem, 8, 9 e 10. As unidades. As unidades. E só que não é aquele ensino tradicional de, pegou o livro, sentou, fez a atividade ali na hora com o professor, estudou a matéria e acabou. Eu sinto que tem muito lá deles trazerem exatamente esse ponto da nossa realidade para o ensino, através de algumas coisas tecnológicas, do Quizlet, tem muito, a gente faz muito isso em sala. Eu percebo que o nosso último professor, o Bertoni, ele... Maravilhoso. Maravilhoso, incrível. Ele estava com a gente no BRICS também. E ele passava muitos jogos lúdicos sem usar a internet. Ele tinha um dado, assim, aí ele jogava esse dado e a gente tinha que fazer uma atividade mais lúdica. Muda totalmente a sua visão da aula, porque não é aquela coisa de sentar e só prestar atenção. Você chama a atenção, e isso é muito importante até mesmo para gente que já sabe no inglês, porque aí você vai ver por exemplo, modal verbs. Você não lembra da regra. Você tem aquilo dentro de você. Você tem dentro de você que, não, eu tenho que falar desse jeito aqui porque soa certo ou tá certo. E só que na hora de estudar exatamente a gramática do jeito certinho, você fica, nossa, eu nem lembrava disso. Nem lembrava dessa regra. Então, quando você passa uma coisa mais lúdica, igual ele fazia, torna mais fácil esse estudo, mesmo que não tenha tanta tecnologia envolvida. Porque você não precisa exatamente da tecnologia para você se envolver no estudo. Porque tem muito disso agora, porque a tecnologia está em alta, é o boom do momento, mas você não precisa. Às vezes, só numa conversa de sentar todo mundo, envolver a sala toda, você já aprende demais. E tem muito dessa troca, igual você falou, que senta a galera de módulos diferentes e de conhecimentos diferentes, tanto que senta você e sentam os professores. E aí tem essa troca de conhecimento, de cultura e de tudo, então eu acho que é bem bacana. Igual você falou sobre a questão do lúdico. Você está estudando letras em inglês. No mercado de trabalho, eu acho que isso seria muito bacana de ser aplicado. E eu queria saber como que você acha que o inglês no seu currículo se destaca quando você vai procurar uma vaga de emprego? Nossa, muda totalmente. Porque o inglês, como ele é uma língua global, internacional, todo mundo tendo esse inglês no currículo se destaca. Porque é o que é falado em todos os países. Se você quiser ir lá para a Coreia do Sul trabalhar e você tiver o inglês no seu currículo, você já é um destaque. Porque aquela língua ela é falada em todo lugar. Sim. Então, quando a gente procura emprego na nossa área, você ter um nível maior de inglês, ou até mesmo os testes de proficiência, tipo TOEFL, esses assim, é um destaque muito maior. Tem muita
escola bilíngue de prestígio que eles contratam quando você tem essa prova, né, no seu currículo, essa proficiência. Então ela muda tudo quando você procura emprego. Eu acho que isso é muito, é um fator determinante, na verdade, né. É. Você chega, a pessoa vê ele no seu currículo e fala: "Olha, que Sim. interessante", Mesmo que seja, tipo, pré-intermediário, já mudou tudo. Não, e se querendo ou não, é uma mão na Sim. roda. É. E você chega num lugar e você fala tem um cliente, por exemplo, que só fala o outro idioma, aí chega: "Não, chama fulano, chama a Júlia sabe falar inglês". É. A Júlia resolve, então isso é bem legal, bem bacana. Professora, eh, quais são, os diferenciais, não vamos dizer os diferenciais, mas, você disse que a diferença salarial não é muito importante na questão dos professores. Mas para você, qual é a importância do inglês na vida de um estudante? Como um todo, não só do ensino superior, mas como um todo. Eu vou só contextualizar, porque a gente falou sobre essa questão da diferença salarial antes, né, do podcast, no pré-podcast, então pode ficar descontextualizado para os nossos ouvintes. Sim. Eh, então, assim, a questão, salarial, eu acho que há sim uma diferença salarial significativa quando a pessoa fala inglês, principalmente nesses cargos internacionais, eh empresas, né, multinacionais, enfim. Então faz toda a diferença sim. Salarial inclusive, né, cargos de gestão, de direção, eu acho que a parte salarial ela realmente é acrescida quando você é fluente em inglês. Eh, e aí eu dizia que no universo do ensino, enquanto professor, o nosso cargo é professor, né, não é porque é professor de inglês que vai ganhar a mais, é o salário de professor. Somos todos iguais. Então, mas de todo modo, como a gente estava dizendo antes, sem dúvida, hoje o inglês está, né, língua global, né, universal. Hoje ele está, porque a gente sabe que isso vem de uma contextualização histórica de colonização, né, britânica e depois dessa hegemonia eh, dos Estados Unidos, né, econômica dos Estados Unidos, que a gente está vendo que está indo para uma possível decadência. Vamos entrar nos aspectos políticos, mas a gente está vendo, né, como está desmoronando. Então, hoje nós temos o inglês como idioma global, né, vamos ver qual será a próxima potência econômica, porque é isso que dita qual é a língua global, né, é a Sim. potência econômica. Então, ainda tendo o inglês como idioma global, saber inglês, né, quanto antes, vai fazer a diferença em qualquer caminho que a gente escolher. A área de tecnologia, todo o ecossistema da tecnologia é em língua inglesa, né? Se a gente não domina o inglês, a gente vai ficar dependente de tradução e muitas vezes isso vai vir defasado. Se você quer ir para as relações internacionais, né, que no nosso caso a gente sabe que relações internacionais é uma área que é propícia para quem é da letras, por exemplo, né, ou quem tem o inglês fluente. Então, você precisa do inglês para ir para as relações internacionais. Então, o inglês que está idioma global, ele é crucial para um currículo, para uma pessoa que deseja que tem aspirações profissionais, de fato, né. E aí, seja fazendo curso de letras que pode dar aula ou escolher outro caminho profissional, ou mesmo já seguir outra área profissional. Mas de algum modo acho que, todas as áreas elas vão acabar perpassando, né, pelo inglês, pelo motivo de estar língua global. Não sei se eu respondo sua Sim, pergunta. respondeu. Eu acho que é importante também não só, igual você falou, como é uma língua global, ela vai pegar qualquer âmbito que a pessoa esteja envolvida. Igual se a pessoa for viajar. Geralmente, se ela fala pelo menos um pouco do inglês, ela consegue se virar no outro país. Ela é, digamos assim, europeu Sim, e qualquer parte do qualquer mundo. parte do mundo, então é bem bacana. E
não é necessário que a pessoa tenha um domínio completo do idioma, porque se ela souber, igual eu falei no começo, se ela souber passar a informação, se ela souber o que ela está comunicando e a outra pessoa conseguir entender, é bem mais tranquilo, porque a outra pessoa vem muito da empatia também quando a pessoa viaja, né, eu digo isso. Porque você chega em outro país, a pessoa olha pra você e fala: "Eu sei que essa pessoa não é daqui, mas eu tô conseguindo entender". Então vem muito dessa troca cultural, da galera entender o que o outro está falando, né. E o que você diria pra um um turista que viesse aqui pra Brasília? Como você se comunicaria com ele ou ela? Pra onde que você levaria aqui em Brasília? Como seria seu tour? Que foi uma coisa que foi feita com a delegação do BRICS. Então, eu acho que uma coisa que aconteceu sobre isso foi no dia da visita ao instituto, que estava acontecendo a preparação para a festa junina, e foi comentado como a gente explicaria para eles o que era a festa junina. E eu me peguei pensando, como que a gente explica uma festa que às vezes nem a gente mesmo sabe por que Sim. rola a festa junina? Como é que a gente explicaria para ele? E aí quando eles chegaram lá no campus, e que tava as bandeirolas e tudo, aí para explicar foi, assim, muito diferente, né, você trazer uma coisa que é tão comum da sua cultura, de ter que explicar direitinho, de você trazer a história. Foi muito legal explicar. Essa parte de conhecer Brasília, a gente sempre vai para os monumentos, né. Uhum. Então, mostrar a história, tipo, o museu, do JK e tal, mostrar um pouquinho da gente, porque é o que é Brasília, né. A Essa gente tem imersão, né, uma é, imersão. faz parte da nossa identidade morar aqui, tipo, porque eu sou de Brasília mesmo, então, tipo, tudo que tem aqui é algo que a gente visita quando a gente é criança, que um dos principais passeios escolares que tem é de visitar os monumentos. Então, eu me senti como se eu fosse a professora das crianças para conhecer os monumentos. Mas é muito bom, é realmente diferente, porque a gente está tão acostumado a sempre aprender sobre a cultura dos outros, Sim, que quando a gente vai mostrar a nossa, a gente fica até na dúvida do que sim. falar, do que fazer. Agora, uma coisa que eu achei muito bacana foi porque lá vocês mostraram, os alunos estavam todos guiando, tinha o pedaço de gastronomia e tinha um pedaço de hotelaria, mas vocês estavam sempre ali explicando. E uma coisa que eu achei incrível foi, eu não lembro qual era a pessoa do BRICS, mas tinha um aluno explicando sobre todas as comidas que estavam sendo servidas e tinha um explicando o que que era o arroz carreteiro. E me deu tanto orgulho de ver como é bacana essa imersão que a gente proporciona também, né. Porque o inglês ele leva, ele não só traz a cultura, mas ele leva, porque você olha e você fala: "Cara, a cultura brasileira ela é tão bacana, ela é tão legal", que me deu felicidade de ver os alunos mostrando isso também. Então, eu achei crucial. Você chegou a traduzir algum alimento que estava lá? Não só lá, mas antes também a gente teve outro evento que a gente teve que explicar as comidas também, que foi uma coisa que a professora passou pra gente no nosso processo de formação para o evento, que era de que a gente teria que explicar a comida. Eu fiquei muito na dúvida sobre as comidas, porque tem coisa que não tem tradução, né. Sim. Aí você tem que pegar do seu conhecimento, assim, do que é feito cada coisa, Explica o processo, o né, os processo da comida. ingredientes. Sim, é. Eu achei muito incrível, porque a delegação que eu estava era os Emirados Árabes, então a comida é totalmente diferente da nossa, e aí chegar lá, ela queria muito saber, eu acho que tinha uma comida que era com abóbora, que ela ficou encantada, e aí eu tive que pegar receita para explicar cada coisinha para ela, foi muito bom. Muitos deles pediram algumas receitas, inclusive, É. para eles terem acesso. Não, isso é muito bacana, porque, igual ela estava falando, ela ficou encantada. Olha que coisa maravilhosa vocês, como professores e alunos, receberem delegações e esse trabalho em conjunto mostrar para pessoas de outros países como o Brasil tem uma cultura maravilhosa, sabe? É muito bacana. E esse trabalho, eu acho que
podemos destacar o BRICS, mas podemos destacar outros trabalhos promovidos pelo campus. São trabalhos essenciais mesmo, eu acredito. E, professora, vamos, vamos voltar um pouquinho. A gente falou muito sobre o inglês como ponto para cultura, para viagem, para comunicação e tudo mais, mas eu queria saber da parte cognitiva. Na sua opinião, o inglês, essa aprendizagem, ela ajuda no cognitivo? Claro, muito, com certeza. Né, bom, a gente sabe, né, os estudos já mostram que, aprender uma segunda língua, ela pode melhorar aí memória, foco, criatividade, inclusive resolução de problemas. Isso porque, quando a gente, está aprendendo um outro idioma, né, um segundo, terceiro idioma, o nosso cérebro precisa usar, mais 2 às vezes mais sistemas linguísticos. E aí nesse processo, nesse malabarismo aí que o cérebro faz, ajuda a, eu diria, fortalecer algumas áreas, né. Então os estudos mostram, por exemplo, de controle fortalece, né, melhora, sei lá, fortalece o responsável, vamos dizer, que fortalece áreas responsáveis por, né, controle inibitório, por exemplo, memória de trabalho, flexibilidade, cognitiva e de resolução de problemas. E aí, no mundo que a gente está inserido, né, esses aspectos, eles são, esse aspecto é crucial e vai para além do aspecto cognitivo, né, porque a gente também fala de um desenvolvimento socioemocional nesse contexto. Ou seja, um cérebro que é mais flexível, ele melhora a capacidade de resolução e isso torna um cidadão mais crítico, mais analítico, mais preparado para os desafios complexos, né, do nosso tempo, né, do tempo que a gente, vive. Inclusive, também para nos tornarmos pessoas mais empáticas, ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro e principalmente conviver com a diversidade, que são características cruciais para viver numa sociedade. Sim. E que a gente tem visto que está havendo tanta intolerância, né, nas diferenças, Sim. nesse respeito à diversidade. Então, todos deveriam talvez aprender um segundo, um terceiro idioma para tornar esse cérebro um pouco mais flexível, né, e empático. Sim. Nesse sentido. E, pelo tudo isso que a gente conversou, eu acho que o inglês ele tá presente em tudo, né, na verdade. Ele vai não só do acadêmico, mas para o social, para o pessoal, para o profissional. Isso é uma coisa muito bacana. A última dica que eu queria de vocês duas, uma de cada vez, o que vocês diriam para as pessoas que têm vontade de aprender o idioma ou já estão aprendendo e querem entrar no meio de trabalho e tudo mais? Eu diria que, entender o inglês como uma ferramenta, como uma ponte, para realizações dos sonhos, para alcançar, né, os objetivos. Talvez a gente desvincular um pouco essa ideia do inglês unicamente com esse olhar técnico, né, com essa perspectiva unicamente profissional, mas, de novo, enquanto é o idioma global, ele constrói pontes sim para realizações de outros sonhos, né. E tem todos esses benefícios aí cognitivos que a gente acabou de falar, né. Claro que não é só o inglês, qualquer outro idioma, né, traz esses benefícios para o nosso cérebro. Mas como o nosso foco é o inglês, eu acho que, entender que ele pode ser essa ponte, né, ele pode ser essa ferramenta para realizações de alguns sonhos. E talvez caiba a gente entender para onde vai, aonde que a gente quer construir essa ponte e encará-lo assim, e não como um bicho-papão, que eu não sou, my English is not good enough, né, o inglês, como a gente fez na nossa última, semana no Riacho, lá no campus teve uma semana de ciência, arte e cultura, e a gente ofertou uma oficina sobre isso, né, o inglês que também é meu, vozes, sotaques e identidade cultural.
A gente falava sobre isso, que o inglês também é meu, porque o inglês é multi, né, então, entender que todos o nosso inglês é válido. Sim. A minha dica seria parecida também. Eu acho que quando você se propõe a estudar uma nova língua, tem muito a ver com a sua motivação com aquilo. E eu acho que, em primeiro momento, você tem que analisar o porquê que você quer estudar aquilo, qual vai ser a diferença, qual vai ser o impacto na sua vida, se você vai tipo, se você vai ter tempo para estudar aquilo, se você vai realmente tipo, pegar a matéria e falar, não, agora é o meu momento de estudar. Mas também ser leve quando estudar, não ficar se cobrando tanto nessa busca da perfeição do inglês. O sotaque que tá sempre no estudo, de que você não pode ter sotaque, mas sotaque é a nossa identidade. A gente não tem que sair do sotaque. Que bom que a gente tem sotaque, Sim, né, é uma- significa que eu não sou falante dessa língua, mas que eu fui capaz de aprender uma nova língua. Exatamente. Esse é o nosso diferencial. Sim. A comparação também, que quando você começa a estudar. Eu acho que acabou. Tá funcionando. Tá usando? Quando você tá estudando com outra pessoa, ou quando você tá em uma outra. Tipo, uma turma de inglês, e você ficar nessa comparação de uma pessoa que tem um nível de inglês maior do que o seu, não é saudável, então não pensar nisso quando começar a estudar. E fazer com alegria aquilo que você gosta. Então, não só no estudo tradicional de sentar e estudar com as questões do livro, mas fazer de forma lúdica também, que sempre chama mais atenção e é muito mais divertido de Sim. aprender. Excelente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Eu acho que esse podcast vai ser muito benéfico para quem estiver assistindo, os nossos telespectadores. Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito Obrigada a edificante. você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E se você, ouvinte, gostou do que viu aqui e ficou com vontade de aprender um pouquinho mais sobre o inglês, se lembre, o IFB é para você também. Até o próximo episódio. Tchau!